Você nunca vai acreditar no que antigos exploradores, cientistas renomados e até governos já suspeitaram sobre a Terra. E se o nosso planeta fosse oco por dentro? Há relatos chocantes de expedições que afirmam ter encontrado entradas secretas para mundos subterrâneos, cidades perdidas e até civilizações avançadas vivendo longe dos olhos humanos. Entre todas as lendas, uma se destaca e intriga gerações. Agartha, o suposto reino oculto sob nossos pés, descrito em documentos antigos e mitologias de várias culturas ao redor do mundo. O mais surpreendente? Alguns acreditam que até hoje líderes mundiais escondem segredos sobre a existência desse lugar misterioso. E o que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga a Terra. Prepare-se, porque se você sair deste vídeo sem conhecer as verdades ocultas sobre Agartha, vai perder detalhes que poucas pessoas ousaram. Ao longo da história, diferentes culturas ao redor do mundo registraram a ideia de mundos subterrâneos habitados por seres avançados. Na tradição budista, fala-se de Shambhala, um reino oculto de sabedoria e poder, muitas vezes associado à própria Agartha. Já em lendas hindus, descreve-se o mundo interior, onde seres iluminados governam com justiça, longe da superfície corrompida. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão falavam de reinos escondidos, e há até registros de cavernas consideradas portais para outras dimensões. Povos nórdicos, por sua vez, acreditavam que sob a terra existia Nidavellir, o lar dos anões e construtores de armas mágicas. Coincidência ou fragmentos de uma mesma memória coletiva? O curioso é que, apesar das distâncias culturais, todos esses relatos apontam para a mesma ideia: a de que a Terra não é apenas um planeta sólido, mas um organismo vivo que abriga segredos em suas entranhas. É nesse ponto que nasce o mito de Agartha, uma cidade resplandecente localizada no núcleo do planeta, conectada por túneis secretos a diferentes partes do mundo. Histórias narram que essa civilização subterrânea seria composta por seres de elevada consciência, possivelmente muito mais evoluídos do que nós, tanto espiritualmente quanto tecnologicamente. Para muitos, Agartha não é apenas uma lenda, mas uma evidência de que nossa visão científica da Terra talvez esteja incompleta. Revelar até hoje. Entre os relatos mais intrigantes sobre a Terra Oca e Agartha estão os de exploradores que juraram ter visto entradas secretas para esse mundo oculto. O caso mais famoso é o do almirante Richard Byrd, da Marinha dos Estados Unidos, que liderou expedições polares no século XX. Em seus supostos diários, ele descreve ter encontrado um oásis verdejante no meio do gelo da Antártida, habitado por seres de aparência avançada e pacífica. Embora muitos considerem esse documento uma fraude ou uma lenda moderna, a narrativa continua a alimentar a crença na existência de passagens para o interior da Terra. Outra lenda vem do Tibete, onde monges afirmam guardar portais para Agartha escondidos entre os Himalaias. Esses acessos seriam protegidos por sociedades secretas e só poderiam ser encontrados por aqueles espiritualmente preparados. Já na América do Sul, existem histórias semelhantes. Na Amazônia, por exemplo, falam-se de cavernas profundas que conduziriam a cidades subterrâneas cheias de riquezas e guardiões misteriosos. Curiosamente, muitos desses pontos coincidem com áreas geográficas de difícil acesso, desertos, montanhas ou polos, como se a própria natureza tivesse sido projetada para proteger esses segredos. Para os defensores da teoria da Terra Oca, isso não é coincidência. São evidências de que entradas para Agartha existem e foram cuidadosamente escondidas ao longo dos séculos. O fascínio por Agartha não ficou restrito a mitologias ou relatos isolados. Diversas sociedades secretas, como a Teosofia de Helena Blavatsky e a Sociedade Vril, na Alemanha, alimentaram e difundiram a crença na existência de um reino subterrâneo. Para Blavatsky, Agartha era parte de um sistema de conhecimento ancestral que ligava todos os povos do mundo a uma sabedoria universal. No início do século XX, grupos esotéricos alemães acreditavam que podiam acessar energias ocultas de Agartha para desenvolver tecnologias revolucionárias. Documentos sugerem que a ideia da energia Vril, uma suposta força vital extraída do interior da Terra, teria inspirado até mesmo experimentos que buscavam criar armas futuristas. Embora muitos desses relatos sejam envoltos em teorias da conspiração, o fato é que a noção de uma civilização oculta influenciou pensadores, líderes e cientistas ao redor do mundo. A conexão entre Agartha e sociedades secretas reforça a ideia de que esse conhecimento não foi perdido, mas guardado a 7 chaves. Para alguns, as elites globais teriam informações concretas sobre a Terra Oca, mas escolheriam manter o segredo para evitar que a humanidade em geral tivesse acesso a esse poder. Essa narrativa cria um ar de conspiração irresistível. Se há algo tão grandioso escondido sob nossos pés, por que não deveríamos saber? Do ponto de vista científico, a ideia de uma Terra Oca parece absurda.
Geólogos e físicos apontam que a estrutura do planeta, estudada através de ondas sísmicas e experimentos modernos, demonstra que o núcleo é formado por ferro e níquel em estado sólido e líquido, impossibilitando a existência de espaços habitáveis. Ainda assim, isso não impediu que a hipótese permanecesse viva na imaginação popular. No século XVII, o astrônomo britânico Edmund Halley, o mesmo que descobriu o famoso cometa Halley, sugeriu que a Terra poderia ser formada por camadas concêntricas, com espaços vazios entre elas. Sua ideia surgiu da tentativa de explicar anomalias magnéticas observadas na época. Embora rejeitada pela ciência oficial, sua teoria serviu de base para o desenvolvimento do mito moderno da Terra Oca. Hoje, alguns pesquisadores independentes questionam se as evidências científicas são tão sólidas quanto parecem. Argumentam que os mapas do interior da Terra ainda são interpretações e que fenômenos como buracos gigantescos, cavernas inexploradas e até anomalias magnéticas poderiam ser indícios de algo que a ciência ainda não compreendeu totalmente. É nesse limiar entre ciência e mistério que Agartha continua viva, mesmo diante da descrença da comunidade acadêmica. Muito além da visão de um reino físico oculto sob o solo terrestre, Agartha também é descrita como um centro de evolução espiritual. Nas tradições esotéricas, acredita-se que lá habita uma sociedade de seres iluminados, guardiões da sabedoria universal. Eles seriam responsáveis por manter o equilíbrio energético do planeta e, em momentos críticos da humanidade, transmitiriam mensagens ou intervenções sutis para guiar o destino humano. Alguns relatos afirmam que líderes espirituais de diferentes eras teriam visitado Agartha em estados de transe ou meditação profunda, trazendo de volta conhecimentos que influenciaram religiões e filosofias. Essa visão coloca Agartha como uma espécie de biblioteca cósmica viva, onde estão guardados segredos da ciência, da energia e da espiritualidade que ainda não compreendemos. O mais fascinante é a ideia de que esses seres não apenas existem, mas observam atentamente a superfície, esperando o momento certo para compartilhar seus avanços com a humanidade. Para muitos buscadores espirituais, Agartha simboliza um ideal: o sonho de uma sociedade perfeita, em harmonia com a natureza, livre da corrupção e da violência que marcam o mundo exterior. No mundo moderno, Agartha e a Terra Oca se tornaram parte do imaginário coletivo alimentado por teorias da conspiração. Muitos defensores acreditam que governos e instituições poderosas escondem evidências sobre o tema. A ausência de exploração total dos polos, regiões extremamente restritas e militarizadas, levanta suspeitas para aqueles que veem ali possíveis entradas para o reino subterrâneo. Há quem afirme que a Segunda Guerra Mundial marcou um capítulo sombrio dessa história, com relatos de que o regime alemão teria enviado expedições em busca da Terra Oca. Documentos e rumores sugerem que a crença na existência de Agartha foi usada como justificativa para pesquisas em tecnologia avançada. Embora a maioria desses relatos nunca tenha sido comprovada, continuam a alimentar teorias de que parte do conhecimento obtido naquela época ainda está escondido em arquivos secretos. Mais recentemente, imagens de satélite e testemunhos de pilotos que afirmam ter visto buracos gigantescos nos polos circulam em fóruns e comunidades online, reforçando a ideia de que algo está sendo escondido. A narrativa é simples, mas poderosa. Se há algo tão revolucionário sob a Terra, o acesso a esse conhecimento mudaria completamente a nossa civilização, e talvez por isso ele seja guardado com tanto zelo. O mito da Terra Oca não ficou restrito à espiritualidade ou às teorias conspiratórias. Ele também conquistou espaço na cultura popular. Livros, filmes e séries já exploraram a ideia de mundos subterrâneos, cheios de civilizações ocultas e criaturas fantásticas. Um exemplo clássico é o romance Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, publicado em 1864, que transportou leitores para uma jornada imaginária repleta de aventuras e descobertas em um planeta oco. Mais recentemente, produções de Hollywood como Godzilla vs. Kong retomaram o conceito, colocando a Terra Oca como habitat de criaturas colossais. Essas representações reforçam o fascínio coletivo pelo desconhecido, transformando uma teoria considerada absurda pela ciência em um combustível inesgotável para o entretenimento. Esse fenômeno mostra que, mesmo diante de provas contrárias, o mito de Agartha continua vivo, porque toca em algo muito mais profundo do ser humano. A necessidade de acreditar em mundos ocultos, em segredos além da nossa compreensão e na possibilidade de que a realidade seja muito mais complexa do que imaginamos. Afinal, quem não se deixa seduzir pela ideia de que, sob nossos pés, pode existir uma civilização inteira esperando para ser descoberta? E assim chegamos ao fim dessa jornada pelos segredos da Terra Oca e pelo lendário reino de Agartha. Uma mistura de mitologia, espiritualidade, conspiração e cultura popular que atravessa séculos e continua despertando curiosidade. Talvez nunca saibamos ao certo se esse mundo subterrâneo existe de fato, mas a força dessa ideia nos lembra que a imaginação humana é capaz de criar universos tão fascinantes quanto qualquer realidade.
Se você gostou desse mergulho pelo desconhecido, já sabe. Inscreva-se no canal Curiosidade Insana, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam mistérios. E não saia ainda. Nos cards finais estão outros vídeos igualmente intrigantes que vão prender a sua atenção até o último segundo.